Olá, me chamo Yandra Daiane de Souza, sou bolsista pelo PIBIC do CNPq. O meu orientador é o Dr. José Renato Stangarlin e minha coautora é a Letícia Milena Ferreira Bianchini. O meu trabalho é intitulado Formulação à base de homeopatia e óleo de capim-limão para controle de pratilencos braquiúros em soja. Bom, uma breve introdução então. Os nematóides eles representam um dos principais e mais problemáticos patógenos da soja, principalmente devido ao seu difícil controle. Então, para manejar esses patógenos, é necessário tomar uma série de medidas integradas. Então, utilizar rotação de culturas com plantas não hospedeiras, variedades resistentes, mas nem sempre isso é possível. Em relação à soja, as espécies que mais prejudicam a cultura são do gênero Meloidogene, que são os nematóides das galhas, e a espécie Pratilencos braquiurus, que é o nematóide das lesões e foco do meu estudo. Bom, nas áreas que há presença de nematóide, as plantas, além de apresentar um menor porte e também apresentam uma coloração amarelada em reboleiras, além das raízes atacadas, né, das raízes com lesões, devido a esse patógeno, ele sobreviver, se reproduzir e se alimentar das raízes da planta, né? O que causa um baixo desenvolvimento da mesma. Então, tendo em vista isso, o objetivo do meu trabalho ele foi desenvolver um formulado à base de óleo essencial de capim-limão, na concentração de 2.000 microlitros por litro de água, utilizando como veículo o sagu, associado junto ao medicamento homeopático Mercúrio Solubilis na dinamização de 100-CH para o controle do nematóide pratilencos em soja. Então, o meu experimento ele foi instalado em casa de vegetação, conduzido em blocos casualizados, com 5 repetições. Então, inicialmente a gente fez o preparo do substrato, que baseou-se na proporção 6:3:1, que é de solo, areia e matéria orgânica, respectivamente. Essa mistura ela foi esterilizada em autoclave a 120 graus por 2 horas. E em seguida, então, a gente utilizou vasos de 2 litros, né, preencheu esses vasos com essa mistura autoclavada já. Foram plantados, então, sementes de milho, mais ou menos 3 sementes por vaso, e 10 dias após a semeadura, foram colocadas, então, 500 espécies do inóculo, né, então 500 pratilencos por vaso. Após 60 dias, que é o tempo necessário para o nematóide completar o seu ciclo de vida, a gente retirou as plantas de milho e colocou a soja, começando, então, com os tratamentos. Pois o tratamento representado pelo óleo essencial de capim-limão, ele foi vinculado ao sagu e foram depositados 5 grãos de sagu junto à semente de soja no vaso. O segundo tratamento, que é o do medicamento homeopático, ele foi feito via aérea no estágio fenológico V2. Então, o meu experimento ele teve 5 tratamentos, sendo o tratamento com capim-limão, com mercúrio, com medicamento homeopático, que era via pulverização foliar, no caso, ou associação de ambos os tratamentos, a testemunha com nematóide e a testemunha absoluta, que era sem nematóide e sem tratamento, sem nada. Então, após 60 dias do desenvolvimento da soja, elas também foram retiradas e foram levadas ao laboratório. Foi separado a parte aérea do sistema radicular. Da parte aérea foi determinado a altura, massa fresca e seca das plantas com auxílio da balança analítica. Já o sistema radicular ele foi cuidadosamente lavado, então posto sob papel absorvente para absorção do excesso de água. Em seguida, ele também foi pesado para determinar a massa fresca da raiz em balança semianalítica. Após isso, foi determinado o número de nematóides no sistema radicular pela metodologia Collin e de Hurd de 1972. Então, as raízes foram trituradas com um pouco de água destilada. Em seguida, essa mistura, né, que foi triturada, passou pela peneira de 20 e de 500. Na de 500, o resíduo que sobrou foi coletado com auxílio também de água, e então levado para contagem com a lâmina de contagem de nematóide.
Após a contagem, também a gente determinou o número de nematóides por 100 gramas de 100 centímetros cúbicos, desculpa, de solo, pela metodologia de Jenkins de 1964. Todos os dados foram submetidos à análise de variância de 5% de probabilidade de erro e, quando significativo, realizou-se o teste de médias. Então, em relação aos resultados, para a altura de plantas e massa fresca das mesmas, não houve diferença estatística. Então, tanto a testemunha como os demais tratamentos manteram ali numa faixa que não houve diferença no caso, né? Então, a figura 1, que é representada pela altura de plantas, e a figura 2, que é representada pela massa fresca das plantas de soja ali. Então, a gente pode ver que não deu diferença. Bom, diferentemente, então, da contagem de nematóide por planta, que houve sim diferença. Então, em relação ao número de nematóides, tanto no solo como nas raízes, houve uma redução significativa. A figura 3, ela é representada pela população de Pratylencos brachiurus no solo. Então, a gente pode notar uma redução principalmente no tratamento com o homeopático mercúrio solubles e na associação do óleo mais o medicamento homeopático. E a figura 4, ela é representada, então, pela população de Pratylencos brachiurus em raiz de soja tratada, né? Então, em todos os 3 tratamentos, houve uma redução significativa, tanto no óleo essencial como no homeopático e a associação de ambos. Em comparado à testemunha, então, houve eficiência dos tratamentos. Então, como conclusão, a gente tem que tanto a formulação à base de óleo essencial de capim-limão, associada ao homeopático mercúrio solubles, ele controla o Pratylencos em soja. Seria isso, eu agradeço a todos pela atenção, meus agradecimentos principalmente à UniOeste, ao CNPq e também ao professor José Renato Stangarlin. Boa tarde.